Eclesiastes capítulo 5, verso 20. Deus diz aqui: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, que passou, passou. Diga amém. Pastora, mas eu não posso lembrar do passado? Com gratidão a Deus, sim. A Bíblia fala no Salmo 103, no verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então aqui é um chamado de Deus para mim e para você, para que a gente seja o quê? Grato. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quer dizer, cuidado com a murmuração. Murmuração é louvor ao diabo. Então você tem que bendizer ao Senhor. Davi está doutrinando a sua própria alma, para que a sua alma no caso aí, viesse de bendizer aqui ao Senhor. Diga amém. Fugiu a palavra aqui, mas você entendeu. Você tem que bendizer ao Senhor. Pois bem, aí ele diz: não esqueça, não tenha memória curta, porque a ingratidão tem memória curta, sim ou não? A pessoa ingrata, ela esquece rápido, das coisas. A pessoa grata a Deus, não. Ela nunca vai se esquecer. Nunca vai se esquecer. Então você pode voltar ao passado, para se lembrar dos benefícios do Senhor. Se lembrar, quer dizer, voltar ao passado. Lembrar o dia que você aceitou Jesus, lembrar o dia que você desceu as águas, lembrar o dia que você deu a luz ao seu filho, lembrar o dia da sua cura, lembrar o dia da sua vitória. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então você lembra dos benefícios do Senhor na sua vida. Quem entendeu isso, diga amém. Mas aqui voltando em Eclesiastes 5:20, o pregador, que é Salomão, diz: não vamos nos lembrar muito dos dias da nossa vida. Por quê? Porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Tenho certeza que todo mundo aqui precisa de resposta de Deus. Em algum setor, em alguma área da sua vida. Ou não? Precisa nem revelar isso. E se eu falar aqui, olha, quem aqui está precisando de uma resposta de Deus numa área da sua vida? 100%. Todo mundo vai erguer a mão, até a pastora da igreja. Ô pastora, sim, todo mundo precisa de uma resposta de Deus. Todo mundo luta por uma bênção na sua vida. Diga amém. Tem, como se diz, respostas que são mais urgentes. Sim ou não? Tem aquelas que, pastora, não está dando mais nem para esperar. Eu preciso muito de uma resposta de Deus nessa área da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. E tem aquelas que você persevera até alcançar. Mas entenda isso, todos aqui precisam. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Qual? Que para Deus nos responder, o coração precisa estar... lê ali. Vamos interpretar ali. O que diz? Para Deus nos responder, o meu coração precisa estar alegre. Estar alegre. Ô pastora, sim. Sim. Porque Deus vai me responder. Não na tristeza do meu coração, mas a Bíblia diz na alegria do meu coração. Ai, pastora, mas se eu estiver aflito, Deus não ouve o meu clamor? Sim, mas para você tomar posse da bênção, para você ter a sua resposta, ver Deus manifestando o poder dele na sua vida,
o seu coração precisa se alegrar. Deus não vai te responder na tristeza do seu coração. Não é triste, abatido, triste, abatida, que você vai ter vitória. Pelo contrário, nós vamos ver aqui o que isso pode causar na vida de um ser humano. É na alegria do nosso coração. Então diga assim: Deus, me ajuda a viver essa palavra. Amém? A me alegrar. Aí nós vamos lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Vamos começar aí. O que diz aqui? Voltando umas folhinhas aí. Provérbios 12, 25. Diz assim: a solicitude no coração do homem o abate. Qual que é, pastora? Provérbios 12, 25. A Bíblia diz que a solicitude, o que é isso? A ansiedade. Ou também você pode entender a preocupação. Você sabe que a ansiedade é excesso de futuro. É, pastora? Sim. O ansioso, ele vive lá no futuro. Ô, pastora, sim, o coração vive com excesso de futuro. E na maioria das vezes, os pensamentos de um ansioso não se concretizam. A pessoa ansiosa, ela vive no futuro, e aqueles pensamentos que ocupam a mente dela, a alma dela, o coração dela, na maioria das vezes nem se concretizam. E depressão? Depressão, espírito deprimido, é excesso de passado. Então a ansiedade aponta ao futuro e a depressão faz a pessoa viver com excesso de passado. Tem gente que tem os dois. Haja coração para carregar excesso de passado e excesso de futuro. E tem gente que tem a ansiedade, um excesso de futuro, tem atormentado o coração da pessoa. Mas o que a Bíblia diz? Que a solicitude, a ansiedade, a preocupação, ela é o quê? Uma arma que Satanás usa para quê, pastora? Para abater o nosso coração. Olha a capacidade disso. O meu coração, o seu coração, ele não foi projetado por Deus para carregar, ele não tem estrutura, para carregar ansiedade, preocupação. Porque a Bíblia diz que se eu permitir que isso fique dentro do meu coração, isso vai me abater. O que é me abater? Me deprimir, me colocar para baixo, me deixar triste. E aí eu uso tanto o excesso do passado, a depressão também tem essa capacidade de abater o espírito de uma pessoa, como a ansiedade também. Então você precisa examinar o seu coração. Porque lá no início a gente viu, Deus vai me responder na alegria do meu coração. Mas como está o meu coração? Carregado de preocupação, carregado de ansiedade, carregado de solicitude, carregado de depressão, de lembranças dolorosas do passado, que eu não consigo me libertar, porque tem gente que está preso na própria alma. Agora me fugiu aqui, mas tem um salmo que o salmista pede, né, para Deus livrá-lo da prisão dele mesmo. Porque ele estava preso nas suas próprias
emoções, na sua própria alma. E como isso é ruim. Você viver preso a sentimentos que te fazem sofrer. Muito obrigado, pastor Tiago. Muito obrigado. É essa palavra mesmo. Ele está clamando, tira a minha alma da prisão. Não era ele que estava preso, né? Privado da sua liberdade. Não, ele podia ir aonde ele quisesse, ele podia ir e vir. Ele estava livre fisicamente, mas na alma ele estava o quê? Esse salmo é bom até alguns anotarem para começar a orar. Tira a minha alma da prisão, Senhor. Estou presa num sentimento do passado, numa mágoa, num trauma. Tem gente que é traumatizada. Até hoje tem os gatilhos que fazem a pessoa voltar àquele passado, e quando aquilo é reavivado na mente, na memória, a pessoa sofre muito com tudo aquilo. É sinal que ainda não houve uma libertação na sua alma. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Tem pessoas que acabaram aí levantando paredes no seu coração por traumas dolorosos do passado. Eu sei que tem assunto que, uma vez que você mexe, é muito dolorido, mas a gente precisa olhar para a palavra. E aqui ele está pedindo: Deus, minha alma está presa, me ajuda, sozinho eu não consigo. Tira a minha alma dessa prisão. Quem está entendendo, diga amém. E aí ele diz: para que louve o teu nome. Eu queria ter liberdade espiritual para louvar ao Senhor. E aí ele diz: e os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Diga glória a Deus. Amém? Então assim, coisa séria. Como eu disse, tem pessoas presas na própria alma, presas dentro delas mesmo. Então, voltando aqui, se eu deixar essas coisas dentro do meu coração, Deus está dizendo: a solicitude dentro do seu coração vai te abater. Vai te abater. Mas a palavra é um remédio, diga glória a Deus. Mas uma boa palavra faz o quê? O alegra. Aí o caminho já está aí, ó. Ó o spoiler. Ô pastora, a Bíblia diz que a boa palavra de Deus tem a capacidade de alegrar o nosso coração, alegrar o nosso espírito. Não é a boa palavra de um amigo, de uma amiga, não, aqui é a boa palavra de Deus. Ela tem essa capacidade de nos curar, de levantar o nosso espírito. Diga amém. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos para onde? Provérbios 15, 13. Um pouquinho. Melhor tratamento de beleza. Tem gente gastando dinheiro com botox. Não sou contra não, pode fazer o seu botox. Tem gente gastando dinheiro com creme caro. Ô pastora, sim. Gastando dinheiro com maquiagem, não é pecado, pode usar sua maquiagem, minha irmã, seu batom, diga amém. Tem gente gastando dinheiro com skincare. O que é o skincare? É toda aquela rotina, de cuidar do rosto, de cuidar da pele. Oh meu Deus, mas a Bíblia diz que é o coração alegre, melhor tratamento de beleza. A Bíblia diz que o que aformoseia o nosso rosto não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Faz o seu botox, usa os seus cremes, não tem pecado nisso, diga amém? Mas é de dentro
para fora. Deus está falando, ó, o seu rosto, ele vai refletir o que você carrega dentro do seu coração. Então, se o coração estiver bem, estiver alegre, e você viu que a palavra de Deus, que tem capacidade de alegrar o nosso coração, a Bíblia diz que o seu rosto será formoso, bonito. Ele vai brilhar, ele vai revelar isso. Mas também Deus diz, mas, quando o coração está dodói, ô pastora, quando o coração está triste, quando o coração está abatido, quando o coração está carregado de sentimentos do passado ou de ansiedade pelo futuro, a Bíblia diz que o espírito se abate. Meu Deus, que coisa séria. Então a tristeza, que é uma arma que Satanás usa, e usa muito bem, e a gente tem que aprender com a palavra de Deus, se blindar contra essas coisas. A Bíblia diz aí que uma vez que ele consegue entrar no meu coração com a tristeza, com a solicitude, com a ansiedade, com a depressão, com esses sentimentos, ele consegue me abater. Ele consegue me jogar para baixo. E diz para mim, um espírito abatido, ele não tem ânimo para buscar o Senhor. Um espírito abatido, ele está entregue. Ele está prostrado. Quem está entendendo, diga amém. Tem que reagir. Pastora, mas tem coisa que entristece demais. Eu sei, eu não estou falando que o diabo usa isso para nos atingir, para nos atacar. Tem circunstâncias, tem situações que você está vendo, que você está vivenciando, que tem causado tristeza. Quem fica feliz de estar doente? Quem não se preocupa com diagnóstico, desfavorável? Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Quem que fica feliz de ter perdido o emprego? E agora, meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar aluguel, para pagar parcela, para pagar a conta da água, a conta da luz, para pagar os meus compromissos, as minhas responsabilidades. Qual empresário que fica feliz da sua empresa estar no vermelho? Qual mãe fica feliz de saber que sua filha está trilhando caminhos errados, que o seu filho está fazendo escolhas erradas? Qual esposa vai ficar feliz de ver o seu marido fora da presença de Deus? Ou vice-versa, o marido vendo a esposa longe, distante, afastada da presença de Deus? Tem coisas que nos entristecem, e muito, que a gente vê, que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, todo tempo a gente é atacado com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Mas se eu deixar isso entrar, se eu deixar isso se instalar, a palavra está dizendo que o meu espírito vai se abater. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Que o meu espírito vai se deprimir. Vamos adiante, Provérbios 17, 22. Essa pregação aqui é tremenda, que você só vai virando a página, né? Começa lá no 12, vai para o 15, agora chegamos no 17, 22. Quem achou, diga glória a Deus. Espera aí, eu já li o 15 e 13, já. Agora aqui um complemento. Olha lá. De novo, pregador, que é Salomão também, ele diz, o coração, quando ele está alegre, quando ele está para cima, quando ele está cheio da palavra de Deus, da presença de Deus, ele serve de bom remédio.
Um bom remédio cura. Bom remédio traz cura. Tomar placebo, misericórdia. Umas décadas atrás aí, tem um monte de filhos aí hoje do placebo. Lembra dessa época aí? As mulheres tomaram, em vez de anticoncepcional, placebo, e engravidaram. Ok, porque não fazia efeito, quem está entendendo? Ô pastora, é verdade o placebo, apesar que, não vou entrar nessa área não, mas o bom remédio, o que ele faz? Ele cura. Ele cura. E o remédio ruim? Não cura. Pelo contrário, né? Aí a Bíblia diz, mas o espírito, quando está abatido, quando está para baixo, quando está deprimido, quando está tomado pela preocupação, pela ansiedade ou pela depressão, né, pelo excesso do passado, ele vai secar os ossos dessa pessoa. Aí eu estava meditando nisso, olha como um abismo chama outro abismo. Lá no 15:13, volta rapidinho aí, Tiago, você pode ficar aí no 17:22. Fala que o coração, quando está alegre, aformoseia o nosso rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E um espírito abatido, em Provérbios 17:22, diz que ele seca os ossos da pessoa. Você já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Quem já ouviu falar? Que são doenças causadas por quê? Qual que é a causa? São fatores emocionais que vão se acumulando, psicológicos que vão se acumulando e começam a refletir na saúde física. Você já deve ter visto muita gente ansiosa. Eu conheço uma pessoa que a mão dela é tomada de uma alergia. Tomada por uma alergia. Descasca. Aí você fala assim, o que é isso? E ela fala, pastora, isso é sintoma da ansiedade, que eu luto contra uma ansiedade. Você vê que o negócio já somou dentro do espírito dela, do coração, da alma dela, ao ponto de se manifestar fisicamente. Não só alergia, tem gente que sente dor, enxaquecas, dores de cabeça. Muitas doenças hoje, estão ligadas aos fatores o quê? Emocionais. Aí você fala, poxa, a Bíblia tem resposta para tudo. A palavra de Deus mostrando que um coração deprimido, que se uma pessoa está deprimida, ela está abatida, se ela não se cuida, isso vai secar os ossos dela. Que a medicina, o que a ciência já mostra para a gente. Uma pessoa que ela não se cuida, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, ela vai adoecer fisicamente. Até o câncer tem ligação com o emocional. Não tem, pastora, pode buscar estudos que tem. Não tem, pastora, tem. Tem. Tem uns tipos de câncer que você vai estudar, eles estão totalmente ligados a fatores emocionais. Tem gente sofrendo com o intestino, síndrome do intestino irritável. Tem gente sofrendo com constipação. E aí você vai ver, é fator emocional. Que a Bíblia já diz, o espírito, a alma não está bem, e aí os ossos se secam. Aí reflete no físico da pessoa. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Isso é sério. Tem que cuidar, é pecado ir no médico? Claro que não, irmãos. Os médicos são bênção de Deus nessa terra. Claro que nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus é um remédio. Vou lhe mostrar aqui, já tem lá no 12:25 fala, que a boa palavra alegra o coração. A palavra é cura, é remédio. Mas às vezes só a fé
a pessoa está usando e não está conseguindo vencer. Tem que buscar ajuda. Não pode ser negligente. Quem está me entendendo, diga amém. E se o corpo está dando sinal, precisa. Olha para você ver. Aqui já teve 2 casos assim. Há muitos anos atrás, eu sempre falo aos pastores, precisa fazer check-up. Nem que seja um simples, mas tem que fazer. Check-up, ir no médico, fazer os exames de sangue, e às vezes se o médico vê alguma outra coisa, necessidade, pede outros exames. Que é usar a medicina de forma preventiva. Tem um dos nossos pastores, que ele não é nem uma pessoa obesa, mas que ele estava com o colesterol dele lá em cima. Lá em cima. E aí ele foi, o médico constatou isso no exame de sangue, e aí via que era o jeito que ele se alimentava. Corrigiu a alimentação dele, depois voltou, fez os novos exames, para a glória de Deus, não deu mais nada, já tinha normalizado. Às vezes você pode perder uma pessoa talentosa, porque não se preveniu, não se cuidou. Quem está me entendendo, diga amém. Recente também, tem um no nosso meio, pedir de novo para eles, façam o check-up, se cuidem, porque saúde é uma só. Mas vamos lá, e Deus precisa da gente também, saudável, para poder nos usar, para pregar a palavra de Deus. E tem gente, tem muita resistência aí no médico, tem muita resistência, e isso não é bom. Eu aprendi com o pastor Jaime a usar a medicina de forma preventiva. Não, mas tem gente que só usa a medicina quando o negócio já está estourando, quando está morrendo. Não, está amarrado isso. Você tem aí um recurso que Deus te deixou para você se cuidar, por que não? Aí nessa última que eu pedi, um dos nossos pastores foi de novo. Aí, não é o mesmo não, esse é outro. Aí ele descobriu que o triglicérides dele estava lá em cima também. E ele é magro. Mas é a alimentação também. Quer dizer, se não cuida, isso pode dar um problema no futuro. Deixa a vida me levar. Não, peraí. Aí é bom que agora ele pode recalcular a rota dele. Agora já mudou a alimentação, já está tirando um monte de coisa que estava lhe fazendo mal. Quem está entendendo, diga amém. Aí a pessoa está caminhando para um precipício e não sabe. E tem coisa que pode ser evitada. Se você está com a dor de dente, você vai na onde? No dentista. Se você está com problema na visão, você procura o quê? O oftalmologista. Se está com problema no estômago, vai o quê? Não diga amém? Você procura ajuda. Está com dor no joelho, você procura o ortopedista. Se você está com problema na mente, não vou não. Não, vão me achar, vão falar que eu sou doida, que eu sou doido. Quem disse isso? Que preconceito é esse? Quem está me entendendo aqui, diga amém. Psiquiatra, ele vai cuidar da sua mente. Quem está entendendo, diga amém. Não, meu psiquiatra é Jesus, o meu também. Mas Deus pode, a Bíblia diz, estava ontem preparando e eu lembrei dessa palavra, que os sãos, Jesus que falou, viu? Aí qualquer coisa você fale com ele. Ele disse que os sãos não precisam de médicos. Não precisam. Quem precisa de médico então? Mas sim os que estão o quê? Quem está vivo aqui, diga amém. Jesus era contra os médicos? Eu sei que isso é polêmico. Jesus era contra os médicos? Lê de novo aí. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão o quê? Sãos. Quem que precisa de médico, igreja? Os que estão enfermos. Pastora, a senhora não crê em Jesus não? Que Ele sara todas as nossas enfermidades? Claro que eu creio. A fé é a primeira arma a ser usada. Mas o que tem de crente, às vezes,
sendo resistente a buscar ajuda, está precisando e não vai atrás. Não, a minha fé resolve. A fé resolve mesmo, tanto que ela traz um resultado. Quem está entendendo, diga amém. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus, e o que médico nenhum tinha dado jeito, Jesus deu. Tanto que a doença dela é muito nítida, não era para médicos. Ela gastou tudo que ela possuía, e não ficou boa, piorou. Mas a Bíblia diz que o dia que ela tocou, a virtude veio e a curou. Então eu creio. Mas o meu Jesus também diz que uma pessoa que está doente precisa de médico. E você tem que orar: Deus, me leva no médico certo. Me leva na pessoa certa. Se for essa a tua direção para a minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Mas você vê que esses problemas emocionais, esses sentimentos de passado, futuro, essas coisas que estão mal resolvidas, resultam em doenças físicas. E a raiz está onde, pastora? No coração. Você já ouviu um testemunho de uma irmã que ela orava para ser curada do braço? E ela não tinha jeito de ser curada do braço. E ela tinha entendimento que Jesus tinha levado sobre si as suas dores, as suas enfermidades, mas ela não conseguia ser curada. E um dia o pastor pregando sobre perdão, ela entendeu a causa. Ela tinha uma mágoa muito grande do ex-marido. E ela não conseguia perdoar, porque ela tinha sido vítima de uma injustiça muito grande. Esse ex-marido dela tinha feito uma maldade muito grande com ela. Mas o dia que ela liberou perdão, a cura dela foi instantânea. Por quê? Porque o coração dela, magoado, segurava aquela bênção da cura. O dia que ela liberou, limpou o coração, a cura brotou. Quem está me entendendo aqui? Então a causa estava lá no coração. Quem me entende aqui, diga amém. Vamos para onde agora, pastora? Vamos curar isso aí, né? Primeira carta de Pedro 5:7. O que diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Como que eu faço isso? Como que eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade? Uai, me dá um caminho. Como que eu faço isso? Quem está vivo aqui, diga amém. Ai, pastora, se a senhora que é a pastora para me ensinar não sabe? Não, eu sei, eu estou falando para você. Como que eu faço isso? Quando você está preocupado, preocupada, aí a palavra de Deus me ensina, você tem que lançar sobre o Senhor toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, toda a sua solicitude. Como que você faz isso? Pela oração. Pela oração. Pela oração, sim, falando com Deus. A oração é diálogo, conversando com Deus. O seu coração está tomado por essas coisas. Lembra lá o salmista do Salmo 142? O que ele estava fazendo? Ele estava orando, ele estava falando com Deus. Ele estava dizendo: Deus, tira a minha alma da prisão. Ele está pedindo isso para quem? Para Deus. Então como que eu faço? Orando. Mateus 6,6, entrando no seu quarto, fechando a porta do seu quarto, vai falar com Deus. Jesus, no teu nome, porque toda oração
a gente tem que fazer em nome de Jesus. Ele nos ensinou, ore ao Pai em nome de Jesus. Meu Senhor, eu venho a Ti em nome de Jesus. E Deus, meu coração está muito preocupado, meu coração está muito triste, meu coração está muito angustiado, meu coração está muito decepcionado. Quem está entendendo, diga amém. Fala com Deus, lança sobre Ele, mas a Tua palavra me ensina que eu não tenho que carregar essas coisas, que eu tenho que lançar sobre o Senhor. E Deus, eu estou Te entregando todas essas preocupações, todas essas ansiedades, chateações, tristezas. Quem está entendendo, diga amém. Porque Tua palavra diz que uma vez que eu faço isso, o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Deus só pode cuidar de mim e de você se a gente aprender a confiar. Só que tem gente que acaba de lançar, levanta da oração, Deus, dá aqui tudo de volta, tá? E continua ansioso, e continua ansiosa, e continua deprimido, e continua deprimida. Quem está me entendendo, diga amém. Adiantou colocar nas mãos de Deus? Adiantou lançar sobre o Senhor? Pegou tudo de volta. Perdeu a oração. Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o... Está vendo? Se preocupação fosse coisa boa, Deus ia falar, suporta, carrega. Não, lança, tira de você. O que é lançar? Lança, joga fora. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa aí dentro, não. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Mas pastora, me consome. Você está presa, lembra lá? Tira a minha alma da prisão, Senhor. Eu estou presa nessa chateação. Eu estou presa nessa preocupação com aquilo que ainda nem aconteceu. Mas isso tira o meu sono à noite. É uma pessoa que não dorme e fica irritada. É uma pessoa irritada, misericórdia, é insuportável de se conviver. Sim ou não? Uma pessoa que dorme mal, ela começa a ficar irritada. Sim ou não? E uma pessoa irritada, você consegue conviver bem com gente irritada? Não. Não. Nem a gente se suporta quando está desse jeito. Misericórdia. Meu Deus. Aí diz, porque Ele te susterá. Está com medo do quê? Está com medo do quê, minha irmã? A Bíblia diz que se você lançar o teu cuidado sobre o Senhor, Ele vai te sustentar. Ele te susterá, quer dizer, te sustentará. Vai segurar você. Te trouxe até aqui, nunca te desamparou. E a Bíblia diz, nunca, nunca, never, né? Permitirá que o justo seja o quê? Destruído, abalado. Ele te guarda, Ele te protege, como a menina dos olhos dele. Diga amém. Quem está entendendo? Salmo 94, 19. Que tem de palavra para nos ajudar, que diz aí, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. E às vezes o negócio está agitado aí dentro, né? Pastora, misericórdia, mas quando eu penso que eu estou terminando uma, nem terminei, já chega a outra, pastora. Calma, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém? Multiplicando, quer dizer, o negócio está crescendo aqui dentro, pastora. Misericórdia, cada dia que passa eu estou mais ansioso, mais ansiosa. Cada dia que passa eu estou mais preocupado, mais preocupada. Você que é muito ansioso, tem que ver o que está sendo gatilho para você também, viu?
Você sabia que excesso de celular para ansioso não é bom? Sabia que excesso de celular, ainda mais que esse advento de redes sociais, de você ver uma coisa ali, misericórdia, na maioria das vezes nem ser aquilo. Aí você fica se comparando, olha lá, ela está na praia e eu estou aqui. Olha lá, ele está num restaurante comendo comida boa e eu aqui comendo ovo. Olha lá, para com isso. Tem gente que quando acorda, a primeira coisa é ir ver celular. Para com isso. Primeira coisa, vai falar com Deus. Você viveu quantos anos na sua vida sem isso daí? Quem está me entendendo? Eu preciso, às vezes, estar de olho no celular, porque eu sou pastora, preciso atender pessoas, preciso estar atenta aos recados do ministério. Mas eu tomei uma atitude, um tempo atrás. Eu desativei todas as minhas notificações. Todas. Tirei todas do meu celular. Ô pastora, todas, eu não tenho mais notificações. Não é isso que tem que me dominar. Está vendo uma coisa, já chegava, e a minha mente, eu fiquei, que é isso? Não é isso que tem que me dirigir para onde eu tenho que ir. Eu tenho que procurar Ele para fazer o que eu preciso fazer. Então, quando eu vou lá, eu dou uma olhada no WhatsApp. Não o WhatsApp fica me lembrando que fulano. Não, está tudo errado. Quem está entendendo aqui, diga amém. Eu vou lá, na hora que eu quero, eu dou uma checada nos meus e-mails, porque eu preciso olhar os e-mails que chegam da igreja também. Não os e-mails, né? As notificações, chegou e-mail. Ainda mais que chega a notificação do estado todo para mim, eu não dou conta. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu desativei. Falei assim, não dou conta disso não. E eu já fiz um propósito com Deus. Acordo antes de eu mexer em celular. Até quando eu vou orar. Eu marco propósito, eu marquei 5 da manhã. Deus é minha testemunha. Orei todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Orei 5 horas da manhã até 5:30 no propósito que eu marquei. Os obreiros, pastores, chamei os membros para participar também. Mas não ficava lá olhando em celular, não. Aquilo ali me distrai. E eu vou repetir, a gente viveu tantos anos sem isso daí. Por que isso aí tem que dominar a gente? De jeito nenhum. Aí tem que ver o que está sendo gatilho. Excesso de café. Tem gente que toma café demais. Toma muito café. Começa a tomar mas eu gosto demais do café, pastora. Começa a tomar um cafezinho descafeinado para você ver. Você vai ficar mais calma. Ou reduz aí uma xicarazinha de manhã, uma tarde e acabou. Antes das 4 ainda, porque senão depois nem dorme direito à noite. Não, pastor, eu posso dormir, como diz, tomar 2 garrafas. Não, isso tudo que é demais, todo excesso, está escondendo uma falta aí, viu? Ô pastora, todo excesso, tudo que é demais, está escondendo uma falta. E a pessoa, quando ela está se sentindo frustrada, decepcionada, tem gente que vai buscar a Deus, mas tem gente que vai buscar escape errado. Tem gente que busca nas drogas, na prostituição, nas coisas erradas desse mundo. Quem está entendendo? Então tem que tratar aqui. Quem está entendendo, diga amém. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As tuas consolações fizeram o quê? Glória a Deus. As consolações de Deus fizeram o quê com a alma do salmista? Alegraram, reanimaram, deram um novo ânimo para o salmista. Você percebe que desde o início tudo nos leva à palavra. A palavra alegra o coração, uma boa palavra alegra o coração. Diga amém. Tudo é a palavra. Provérbios 4, 20 e 22. Vamos lá?
Palavra remédio, igreja. Palavra de quem? Da Juliana? Ih, sai fora. Palavra do João? Não, palavra de Jesus. Amém, igreja? 4:20. Filho meu, dá atenção, atenta para as minhas palavras. Às vezes a gente dá atenção para tantas vozes desse mundo, coisas tão supérfluas, que não preenche. Meu Deus, você vê às vezes esse negócio de influencer, influenciando a nossa juventude a coisas vazias, a coisas supérfluas, a buscar as coisas dessa terra, que é a bolsa de marca. Meu Deus, que bolsa de marca! Eu quero um dia estar na Nova Jerusalém. Não, é o tênis, pastora, de marca, meu Deus. Quem é da época do quichute? Essa garotada nova nem sabe o que é quichute. Sabe o que é quichute? Nem sabe, ó. Nem sabe o que é quichute. Quem já usou quichute aí? Olha aí, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, Senhor da glória. Amém, igreja? Da era do Lecheval. Quem teve Lecheval aí? Não? Quichute, Lecheval, oh meu Deus. Dai-nos graça, diga amém. Jesus falou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Não é nisso, diga amém. A Bíblia diz: as minhas razões inclinam o teu ouvido. Para onde você está inclinando o teu ouvido? Que voz você tem ouvido? Que voz tem te influenciado? Tem que ser essa daqui, igreja. A voz de Deus. E aí ele diz: não as deixes apartar-se dos teus olhos. Então isso quer dizer que para onde que eu tenho que estar olhando? Quem está vivo aqui, diga amém. Para onde eu tenho que estar olhando? Para as palavras do meu Deus. Para a Bíblia. Para aquilo que Deus diz. Amém? Que mais? Guardas. Aonde, igreja? Sai ansiedade, sai preocupação, sai tristeza, sai essa mágoa, eu libero perdão para quem eu tenho que liberar, sai lembranças ruins do passado, porque o que eu vou guardar aqui no meio do meu coração são as palavras do meu Deus. Não tem espaço para as duas coisas. Se a palavra entra, a ansiedade sai. Se a palavra entra, a preocupação sai. Se a palavra entra, a tristeza sai. Quem está entendendo, diga amém. Sai mesmo, em nome de Jesus. Por isso que a gente tem que cantar lá a música: sai, sai, sai. Sai pra lá tristeza na minha vida. Pra você não há moleza. Aí você chama: vem, 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 vem alegria. Pode entrar, fique à vontade, faça parte do meu dia a dia. Amém? Baiano tem uma dicção, hein? Glória a Deus, diga amém. Mas aí diz: guarda ela no meio do teu coração. Por quê? Agora, porque são vida para as pessoas o quê? Que a acham. Né? Porque elas são vida para os que as acham. Se achar as revelações da palavra, isso vai te dar vida. E agora o finalzinho: e saúde para o seu corpo. Diga: a palavra é remédio. Amém? Está escrito. Está escrito. Então, se você colocar a palavra aí dentro, você pode ter certeza. Isso é remédio.
Diga glória a Deus. Abacuque, não podia deixar de falar dele. 3, 17, 18. Abacuque, nome bonito, né? Nunca conheci um Abacuque a não ser o da Bíblia. Pastor sempre fala sugestão para as irmãs grávidas. Abacuque. Abacuque, ele disse assim: olha, ainda que a figueira não floresça, esperei que a figueira desse figo e não deu. Que não haja fruto na vide, fui buscar lá um cachinho de uva, não tinha nada. Que o produto da oliveira minta, esperei as azeitonas para prensar e tirar o azeite, não veio. E os campos não produzam mantimento, não teve colheita. Pastor, eu já estava chorando, então. Aí ele está dizendo: e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, misericórdia. E nos currais não haja vacas, não tem leite, meu Deus, não tem manteiga, meu Deus. Ele diz: todavia, tomei uma decisão, não vou ficar triste, não vou ficar deprimido, não vou deixar a preocupação com aquilo que eu ainda não tenho, né? Invadir o meu coração. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Não no que eu estou vendo, mas eu vou me alegrar na palavra de Deus, no Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Quem está entendendo, diga amém. Ele achou o caminho. E Salmo 16 fala que é na presença do Senhor que há plenitude de alegrias. Não é alegria não, é no plural, alegrias. Uma pessoa que encontra verdadeiramente a presença de Deus, ela nunca mais será vazia, ela nunca mais será triste. Vai acontecer igual aconteceu com Jó, até a tristeza vai saltar de alegria. Quem está entendendo, diga amém.